Boa tarde, amoras e amores. Hoje a gente vai voltar aqui a nossa conversa sobre os pré-socráticos, que a gente tava, como deu início no vídeo passado. Hoje a gente vai focar em dois pré-socráticos, em dois filósofos da natureza, Heráclito e Parmênides. Só lembrando uns trenzinhos aqui. A gente falou que os pré-socráticos ou filósofos da natureza, como eles são chamados, é, eles apareceram como um grupo que estava insatisfeito com as explicações mitológicas sobre a origem do universo. Eles não queriam mais uma resposta baseada no sobrenatural. Então, eles começaram a procurar sobre a origem do universo, sobre a origem de todas as coisas, com base na razão e na empiria, ou seja, com base nas coisas que a gente pode acessar pelos sentidos, tá? E aí eles deram até um nome genérico à substância que deu origem a todas as coisas. Eles chamaram de arquê. E é essa a grande questão aqui quando a gente fala dos pré-socráticos. Qual a natureza de todas as coisas? De onde elas vieram? Qual é a arquê de todas as coisas? Hoje a gente vai continuar falando da arquê, especialmente de Heráclito e Parmênides. A gente vai. Vamos começar pelo Heráclito, que eu tenho uma certa identificação com ele. O Heráclito, quando a gente falar de Heráclito, a gente vai lembrar de algumas palavras-chave: fogo, mudança, movimento, fluxo, devir, tá? O que é tudo isso? Primeiro vamos começar com fogo. Pro Heráclito, a arquê seria o fogo. Então a substância originária seria o fogo. Mas por que o fogo e não outra coisa? Porque ele. Coisa. Porque ele teve a grande sacada, o Heráclito teve a grande sacada de perceber que toda a natureza, todo o mundo físico está em constante movimento, está se transformando o tempo todo, está caminhando para a morte, para o renascimento e mudando e mudando e mudando. Aí ele pensou, ué, o fogo não é um agente transformador? Então, essa natureza, esse universo que está em constante mudança, deve ter sido feito pelo fogo, deve ter fogo presente na sua constituição. Vocês percebem o quanto o fogo é um agente transformador, galera? Olha só, tanto no âmbito literal quanto simbólico. Quando a gente pega um papelzinho e queima, joga lá no fogo, a gente vai ver ele se transformando em outro estado, pó, ele vira pó. Se você pega, eu vou falar berinjela, Porque a primeira coisa que me veio em mente, eu gosto muito de berinjela. Pega uma. berinjela crua, coloca lá em cima do fogo, ela também vai mudar a textura, a aparência e o sabor, ela vai ficar com gostinho defumado. Então o fogo está aí transformando o mundo material, mas ele também transforma simbolicamente. Basta a gente lembrar lá da lenda da fênix, aquela ave que ressurge, que transforma o seu estado a partir das cinzas, a partir do fogo. A gente vê o fogo como agente transformador também, quando a gente, quando tem aquela galera que pega a carta do ex, pega os presentes do ex-crush, da ex-pitanguinha, da morena, E queima. queima. Eu sempre achei isso uma crueldade, mas eles queimam, colocam fogo nesse material. Por quê? Para transformar aquele estado de espírito meio brocochô, deprê, dor de cotovelo, para um estado de espírito vida que segue. Você percebe a simbologia de novo do fogo como agente transformador? Repara que quando a gente fala no âmbito simbólico do Heráclito, do fogo do Heráclito, a gente pode lembrar um pouco da maneira mítica de ver o mundo, para vocês perceberem que os pré-socráticos não romperam drasticamente com os mitos. Você vê aqui no Heráclito, um pré-socrático, um elemento bem mítico, que é a simbologia, o fogo como simbólico. Não é só um fogo físico que ele está falando. Ele está falando também de um fogo simbólico, um agente transformador simbólico. Fiquem atentos, tá? Porque pré-socrático e mitologia não se abandonaram assim de uma vez por todas, de uma hora para outra, totalmente e drasticamente. Cuidado. Só um detalhezinho. Essa mudança contínua, ele dá um nome, né? Ele chama de devir. Então, quando a gente fala do devir de Heráclito, a gente está falando da ideia de transformação que não para, a ideia de movimento que não para.
beleza? Inclusive, ele vai trazer uma frasezinha que é mais ou menos assim, só para a gente ver como tudo parece estar mudando mesmo, transformando o tempo todo. A frase é: você não pode entrar no mesmo rio mais de uma vez, algo assim. O que o Heráclito está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que se você entrar num rio pela segunda vez, esse rio já não é mais o mesmo, porque são outras águas passando sob seus pés. Então, a gente, assim como o rio, está mudando o tempo todo. Para o Heráclito, essa Marina que está falando agora, É a mesma que tá falando agora. E agora, e agora, e agora, e agora, porque eu já mudei. reparem só algumas coisinhas que eu quero para a gente comentar mais tarde sobre Heráclito. Ele é um monista, ele é um pré-socrático monista. Por quê, professora? Porque ele concebe a arquê como sendo um elemento, o fogo, ok? E repare também que a arquê do Heráclito, realmente você pode conceber assim na empiria, você já viu, já acessou o fogo, já até se queimou com ele, se pá. Ele tem aqui uma arquê meio empírica, eu posso chamar ele de empirista até por conta disso. Beleza? Guarda isso aí. Quando a gente chegar em Parmênides, a gente vai comparar. E Chegamos em Parmênides. para o Parmênides, a arquê não pode ser o fogo, porque a arquê do Parmênides é algo imutável, não é algo que apaga de repente, é algo que não muda, é algo que não se movimenta, é algo que simplesmente é. Esse algo que simplesmente é, o Parmênides vai chamar de ser. Então, a arquê do Parmênides é o ser, uma substância imóvel, imutável, permanente, com P de Parmênides, ser do Parmênides. Tá? Mas, professora, ele não percebeu que a gente está se transformando? Percebeu. O Parmênides sabia que o mundo físico está em constante transformação. Só que para o Parmênides, essas coisas que estão em constante transformação, elas são ilusórias. Elas são ilusórias justamente porque elas estão mudando o tempo todo. Não dá para confiar, não dá para definir algo que está mudando o tempo todo. Aí ele vai falar, ok, essas coisas existem, elas são ilusórias, mas eu vou chamar essas coisas que estão transformando de não ser. Porque o ser mesmo, ele é permanente. Ele é. E foi ele que deu origem a todas as coisas aí que estão mudando. A todo esse mundo ilusório que você está vendo. Aí ele vai trazer até uma frasezinha assim, célebre. O ser é, o não ser não é. Parece bugante a princípio, mas não é, gente. Quando ele fala que o ser é, ele só está dizendo que a arquê, aquilo que é imutável e permanente, não está sujeito a estados, porque essa coisa é o tempo todo. Perceba a diferença quando eu falo fulana é linda, fulana está linda. Quando eu falo que ela é linda, eu estou falando que ela é linda o tempo todo. Então, o ser não está sujeito a estados, ele simplesmente é. E o que está sujeito a estados, o que está mudando, eu, você, o que está se transformando, envelhecendo, morrendo, se renascendo, isso tudo ele vai chamar de não ser. E vai falar que esse não ser não é. E a gente não é mesmo, a gente está. A gente está. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje o dia está claro, amanhã está escuro. Hoje o pássaro canta e voa, amanhã não, ele já morreu. Então, tudo isso que está se transformando está. Não posso dizer que ele é. Então, ele vai trazer o ser é, ou seja, é permanente, e o não ser, eu, você e tudo que muda, não é. Porque a gente simplesmente está. Beleza? Outra ideia que essa frase traz é uma ideia que a gente vai ver na lógica, que é um princípio chamado de não contradição. No segundo princípio de não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou uma coisa é ou uma coisa não é. E ele traz essa ideia mesmo. O ser, ele é. Eu não posso dizer outra coisa que não seja isso. O não ser, ele não é. E eu também não posso dizer outra coisa que não seja isso. Não cabe meio termo aqui. Fiquem ligados no princípio da não contradição aí que Parmênides está introduzindo, tá? Detalhes sobre Parmênides para a gente pensar. Vocês percebem que a arquê dele, que é esse ser imóvel e permanente, não é algo que a gente encontra na empiria, ao contrário do fogo do Heráclito. É algo que a gente concebe pela mente. Então, eu posso classificar o Parmênides como um racionalista.
Igual o Anaximandro, que disse que a arquê seria uma substância infinita e indeterminada. Eu não sei, essa substância eu não vejo através dos meus olhos, eu não acesso pela minha empiria. Então, ele também é um racionalista nesse sentido. Então, os filósofos que concebem uma arquê que você só consegue acessar inteligivelmente, através da mente, a gente chama de racionalista. E os filósofos como Heráclito, que consegue uma arquê que você acessa na natureza, tipo fogo, a gente chama de empirista. Assim como Heráclito, o Parmênides concebe um arquê que é uma substância só, não é um conjunto de substâncias, o ser é algo só. Não é como o Empédocles que falou que a arquê era o fogo, a água, a terra e ar. Já que para Parmênides a arquê é uma substância só, eu vou chamar ele e o Heráclito também de monista. Só para a gente relembrar algumas classificaçõezinhas do vídeo passado, tá bom? Então, os filósofos que concebem uma arquê, que é uma substância só, um elemento, são monistas. Aqueles como o Empédocles que concebem uma arquê, que é um agrupamento de várias substâncias, são os pluralistas. É isso, gente. Se ficar alguma dúvida, comentem, participem, não me deixem no vácuo de maneira nenhuma. Critiquem, falem, se manifestem. Estou aqui para vocês e por vocês, tá bom? É isso, beijinho e até o nosso próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre os sofistas.